Olá, tudo bem? Continuando o assunto sobre fundamentos da unidade, nós vamos falar hoje, a partir de hoje, do segundo tópico. Nós estamos usando lá Atos 2,42, nós vamos falar da continuidade desse texto, entendeu? Falando sobre a unidade, né, o fundamento da unidade, e diz lá Atos 2,42, e perseveravam no partir do pão. Ao contrário do que muitos líderes ensinam em suas igrejas, esta expressão partir o pão não era a ceia como hoje as igrejas do nosso século ministram aos seus membros. A expressão partir do pão fazia parte da cultura e dos costumes judaicos, que usavam os momentos da refeição para conversar e tratar de assuntos pessoais e negócios. Lembre-se que estamos estudando a igreja do primeiro século e que estava vivendo as graças da liberdade cristã em toda a sua plenitude e ainda não havia tomado conhecimento nem caído nas garras do sistema eclesiástico e religioso perverso, como vemos hoje, que praticamente matou a liberdade cristã e o gozo de uma vida espiritual abundante, conforme fora prometido pelo Senhor Jesus. O cristianismo foi concebido e trazido à luz dentro do judaísmo do primeiro século. Portanto, entenda que mesmo havendo muitos gentios na igreja, o modo de vida judaico influenciava certas atitudes nas reuniões dos novos crentes. Na verdade, a igreja se reunia nas casas, e era nessas ocasiões que se sentavam para comer, estudar a palavra, orar, adorar a Deus e usufruir da comunhão uns com os outros. Eles iam ao templo para ouvir os apóstolos, saber das notícias, receber instruções de como se comportar diante das reações contrárias e também para serem doutrinados nos fundamentos bíblicos e no entendimento das verdades proféticas ao longo da história de Israel, antes de Cristo. Mas a vida da igreja se desenvolvia nas casas e nas ruas. Não havia em Jerusalém vários endereços de igrejas, nem horários ou dias de semana programados para cultos. Isso nunca aconteceu ou nunca passou pela cabeça dos apóstolos naquela época. Até porque em Jerusalém só havia um templo, e este nem tinha espaço físico para receber tanta gente, como já havia naquela ocasião. Além, é claro, das conversões serem diárias e muitas ao mesmo tempo. E Jesus faz uma declaração dizendo que ele é o pão da vida, né? Lá em João 6,35, ele diz, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E em 6,41 ele diz que murmuravam dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu dos céus. E em João 6,48 ele diz que é o pão da vida. Então, por causa dessas declarações de Jesus, a expressão partir o pão na igreja primitiva passou a ganhar um sentido espiritual e passou a configurar nas relações dentro da comunidade, como se fosse um código, onde o significado real seria falar de Jesus ou compartilhar a Jesus. Observe Atos 2,46, onde Lucas escreve, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições. Ele está se referindo a duas coisas, seja, compartilhar os ensinamentos de Jesus e comiam juntos com muita alegria. Então, obviamente, eles faziam a ceia do Senhor nessas reuniões. Quando Jesus, reunido com seus discípulos, realizou a última ceia, um dia antes da Páscoa, ele separou o pão e o vinho como elementos da nova aliança. Na sua última ceia havia o cordeiro, e efetivamente eles comiam, quando em meia refeição. Jesus tomou o pão e abençoou e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo. Logo em seguida, tomou um cálice, deu graças e deu aos seus discípulos, declarando, bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Está lá em Mateus 6, do 26 ao 28. Então, você veja que quando a igreja começou a viver o ensino de Cristo, a ceia não ficou restrita somente à Páscoa. Pelo contrário, agora bastava ter uma reunião e quando adoravam ao Eterno e sentiam a glória da sua presença, faziam a ceia completamente desprovida de qualquer sentimento ou pressões religiosas. E já não havia necessariamente a presença de um cordeiro ou de outros alimentos pertinentes à festa da Páscoa, porque agora entendiam que o cordeiro era o próprio Senhor Jesus, e este era representado pelos dois elementos, pão e vinho, e era suficiente. Compartilhar o pão não deve ser encarado como preceito meramente religioso. Compartilhar o pão é fundamento de igreja apostólica e deve ser feito sem máscara religiosa e com muita alegria e singeleza de coração. E assim traremos a presença de Deus de volta às igrejas. E continuando, lá no mesmo texto de Atos 2,42 fala, e perseveravam nas orações. Além de cultivar a coinonia,
A unidade na oração era outro fator de sucesso e crescimento e revelação na igreja recém-nascida. Como mencionamos no princípio desse texto que nós estamos falando, a igreja foi fundada no seio do povo judeu e ao começar das suas atividades. Ela não tinha nenhuma referência eclesiástica para seguir. Por isso, os costumes judaicos foram trazidos à nova comunidade como referência. Em razão disso, as orações obedeciam o modelo da oração conhecida por eles. Então, era referência. Por exemplo, era costume do judeu orar 3 vezes ao dia. Havia oração a hora terceira, às 9 da manhã, a hora sexta ao meio-dia e a hora nona às 15 horas. Eram orações coletivas, segundo o costume, e era seguida de cânticos e todo um ritual de adoração. Era um culto de adoração. A perseguição, o crescimento acelerado da igreja e as circunstâncias forçaram a necessidade de se buscar orações espontâneas em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer hora, em qualquer momento. A oração deixou de ser um ritual religioso para se tornar um estilo de vida cristão. A necessidade de oração alimentou mais a comunhão entre os novos crentes. Então é você orar onde você estiver, não só dentro do templo. Quando Jesus ministrava o Sermão do Monte, ele ensinou os discípulos a orar. Note que mais tarde, quando a igreja entrou no mundo da oração, esse modelo foi fundamental para sustentar espiritualmente os novos irmãos. Lá em Mateus 6, 9 ao 13, que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, se quisesse apenas impor um modelo de oração, Jesus poderia buscar no Antigo Testamento algumas orações memoráveis, como a oração de Salomão, a de Jabes, a de Jefté, a de Jó e muitas outras orações de Davi. Nesse modelo de oração ensinado por Jesus, a ideia não é dar uma oração pronta, uma oração formada, uma reza, que deva ser repetida todos os dias ou em todas as horas. Na verdade, o que Jesus fez foi apenas dar os princípios da oração, de como você deveria orar, e não praticar uma reza. Esses princípios devem ser seguidos sempre que alguém se dispõe a orar. Dentro da oração do Pai Nosso, ele revelou 7 princípios que nos conduzem à oração adequada. Então você tem que entender esses princípios da oração adequada e buscar isso a cada dia na sua vida. Então é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje, que você entenda que você faz parte de um quadro, você faz parte de um todo, que você não consegue fazer nada sozinho, que você precisa de unidade, de comunhão, de coinonia. Eu não estou falando de você viver dentro de 4 paredes, não. Você precisa ter comunhão com as outras pessoas, e para essa comunhão você entender como você deve agir, como você deve se comportar com as outras pessoas, como você deve compartilhar as coisas, como você deve se portar, como você deve orar. Aí eu não preciso do tempo para orar, eu posso orar onde eu estiver, eu não preciso de oração formada para falar com o Eterno, eu tenho que abrir a minha boca e conversar com Ele como um filho conversa com seu pai, e tudo isso você tem que entender para que você entenda como você segue os caminhos do reino de Deus, e não o caminho da religiosidade, mas os caminhos do reino de Deus. E essa mensagem eu quero deixar para você hoje, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.